Tirei a Bíblia. Tá Sim. tudo ok Então, aqui. vamos lá, né? Então, hoje a gente vai fazer a leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, a gente vai até o versículo 11. Eu vou ler aqui para a gente poder começar. Passar o barulho aqui que eu já começo. Diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, ou concerto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Até aqui. Bom, chegamos ao capítulo 3 de 2 Coríntios, e aqui ele ainda vai falar alguma coisa sobre o problema que estava acontecendo ali naquela assembleia, que era a invasão de judaizantes, que colocavam em dúvida o apostolado de Paulo, e é claro, né, eles queriam também colocar os cristãos para seguirem a lei. Isso não é diferente hoje, quando nós encontramos que, na grande parte das religiões cristãs, a grande maioria das religiões cristãs não entende o lugar que a lei teve nos planos de Deus e mistura tudo, e geralmente o cristianismo, o evangelho, acaba sendo uma mistura de lei e graças, se bem que as coisas não misturam, não é? Lei e graça, lei é uma coisa, graça é outra, não dá para colocar as duas no mesmo pacote, no mesmo combo. Então, aqui, Paulo vai continuar sua defesa, que ele tinha já no capítulo 2 falado disso, e aqui entra o assunto das cartas de recomendação. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? E a carta de recomendação, é evidente que, quando nós pensamos naquelas primeiras assembleias, onde havia os convertidos, né, cercados, como se fosse uma ilha, cercados por todos os lados por pagãos, por pessoas pagãs com práticas e ideias do paganismo ou da filosofia grega também, como era comum ali naquela região, nós sabemos que eles precisariam de alguma identificação entre eles, entre os crentes. Porque se aparecesse alguém numa reunião e ninguém conhecesse, quem é essa pessoa? Ela chegasse e começasse a pregar, por exemplo,
quem é esse que está pregando, né? Que autoridade tem, o que conhecimento ele tem para pregar. E até mesmo o problema que estava acontecendo com a introdução dos judaizantes, não é? Que insistiam que os cristãos deviam guardar a lei. A gente lê mais sobre isso no livro, na carta aos Gálatas. Então, aqui Paulo menciona as cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Quando nós, quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, existe a prática de cartas de recomendação. Então, por exemplo, chega uma pessoa que nós não conhecemos, um irmão ou uma irmã, nós pedimos que apresente uma carta de recomendação. De onde vem? Ah, eu estou vindo da Assembleia lá de Recife. Bom, ninguém conhece você, ninguém conhece os irmãos reunidos em Recife, a gente sabe que eles existem, né? Mas ninguém conhece você. Então, onde está uma recomendação para dizer que é uma pessoa que está realmente em comunhão à mesa do Senhor? E essa carta, geralmente, além de falar que a pessoa está em comunhão à mesa do Senhor, costuma-se acrescentar também, quando existe isso, né, alguma atividade que essa pessoa tenha na Assembleia. Então, recomendamos o nosso irmão José da Silva à comunhão. Ele está em feliz comunhão na Assembleia tal, e onde ele também é de grande ajuda no ensino das crianças, por exemplo, ou na pregação do Evangelho, ou no ensino da palavra, ou no suporte aos enfermos. Então, geralmente, a carta de recomendação, além de recomendar que aquele irmão ou irmã está em comunhão, e muitas vezes colocamos feliz comunhão, né? Porque às vezes a pessoa está só em comunhão, não está em feliz comunhão, porque ela está só em comunhão. Convém também algumas informações a mais que possam servir de ajuda para aquele irmão. Por exemplo, é um irmão que está na obra do Senhor. Recomendamos o irmão falando de tal, que ele trabalha na obra do Senhor, ele dedica 100% do seu tempo na obra do Evangelho, na obra de visitas, assembleias, de ensino e tal. Com essa informação, a assembleia que está recebendo esse irmão também já pode, inclusive, pensar na possibilidade de ajudá-lo. Porque se ele está dedicado 100% na obra do Senhor, muito provavelmente o sustento dele vem de ajuda dos irmãos e das assembleias. Ele não vai pedir isso, mas uma assembleia tendo essa informação pode então se movimentar no sentido de ajudá-lo a cobrir as despesas de sua viagem, as despesas de sua estadia ou coisas assim. Então, essas informações são muito importantes para que os irmãos que estão recebendo alguém de fora saibam quem é essa pessoa. E se ele tem uma prática, por exemplo, de evangelismo, então eles saberão que poderão convidar esse irmão a pregar o evangelho. Ou se ele tem um ensino bíblico, ele poderá também ser convidado a fazer uma reunião especial, né, uma reunião à parte, para ensinar alguma coisa da palavra de Deus. Então, essas informações que acompanham a carta de recomendação são muito úteis. E principalmente, especialmente, né, para não acontecer de chegar uma pessoa estranha e participar da ceia sem que ninguém saiba quem é, e amanhã descobrirem que é uma pessoa ou incrédula, ou até que estava causando problemas na sua assembleia, algo que certamente os irmãos daquela assembleia iriam avisar a assembleia que essa pessoa está visitando. Então, muito importante essa prática, só que aqui eles queriam levar essa prática ao apóstolo Paulo. Mas a questão é que ali Corinto, os irmãos reunidos em Corinto, eles tinham se convertido pelo ministério de Paulo. Então, eles eram a carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, como era usual, né, das cartas normais, mas com o Espírito do Deus vivo.
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aí Paulo, então, se defende apresentando essa informação ou esse conhecimento de que aqueles irmãos eram a sua própria carta. Não havia... Tanto é que quando você... Por exemplo, quando o irmão que é conhecido já, está em comunhão, é conhecido, visita uma assembleia, se ele é conhecido, muitas das assembleias que eu visitei, eu não levei carta de recomendação. Por quê? Porque todos me conheciam já, conheciam do trabalho na internet, conheciam de outras ocasiões, então não levei a carta de recomendação. Agora, quando eu visito uma assembleia onde ninguém me conhece, ou uma no exterior, eu levo uma carta de recomendação, que hoje é uma coisa muito simples, né? Porque pode-se usar até mensagens eletrônicas. Antigamente você tinha que datilografar ou escrever à mão, 3 irmãos assinarem e tal. E agora você tem lá, pode ser um e-mail e ali constar quem são os irmãos que estão testemunhando daquele que está visitando uma determinada assembleia. Então, esse é um costume importante para não acontecer de alguém chegar de fora e pegar de surpresa os irmãos depois, né? Às vezes entra lá um testemunho de Jeová, ninguém conhece, seja bem-vindo à nação, vamos celebrar a ceia aqui. Ah, tá, muito obrigado, tal. E no fim ele fala assim, eu sou testemunho de Jeová. Aí pronto, aí já foi, né? Aí não teve jeito, ele participou da ceia do Senhor e contaminou aquela assembleia com a sua presença, ou com a sua presença na ceia do Senhor. Então aqui Paulo fala, claro que ele não tira a importância dessa carta de recomendação, mas ele mostra que, no caso dele, como apóstolo, não haveria essa necessidade, porque eles eram a prova viva de que ele era um irmão em Cristo, que trabalhava no Evangelho, que vivia trabalhando no Evangelho, que visitava as assembleias, e era conhecido de todos os irmãos ali. E no versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E aqui ele está colocando também a continuação daquela sua autodefesa, né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso aqui devia ser, inclusive, um lema de todo cristão, não é? Porque nenhum de nós tem capacidade própria, nenhum de nós tem conhecimento próprio. É claro que alguns têm mais experiência, têm mais vivência, têm mais tempo de convertido ou tempo de estar congregado ao nome do Senhor, e podem muitas vezes ajudar com essa experiência, com essa vivência. Mas não se iluda, não tem maior que ninguém entre os irmãos. Somos todos dependentes do ensino da palavra de Deus e do Espírito Santo agindo em nós. E não podemos nos gabar, nos vangloriar de qualquer coisa. Eu me lembro ainda quando eu era recém-convertido e estava querendo sair daquele sistema onde eu estava congregando, se bem que era uma pequena congregação ainda, né? E apareceu lá um obreiro da denominação, e quando ele soube das coisas que eu já estava pensando a respeito do lugar da mulher na igreja, da reunião, da denominação e tudo, ele veio cobrar, né, as coisas que ele queria que eu explicasse para ele. Eu expliquei para ele, daí ele virou para mim e falou assim: irmão, quanto tempo você tem convertido? Eu falei assim: tem um ano, mais ou menos. Você quer ensinar a mim, que eu tenho mais de 20 anos de convertido? Então, ali eu já percebi que havia essa vanglória, né? Essa vanglória é vanglória, uma glória vã, uma glória que não serve para nada. É quando a pessoa fala de si mesma. Ela fala de si mesma, ela exalta o que ela é, o que ela sabe, o conhecimento que tem,
Isso é um engano muito grande. Eu nunca me esqueço, uma vez, uma cena bem, muito patética que eu assisti. Eu, quando morava em São Paulo e trabalhava ali na rua Luiz Coelho, que é uma travessa da Rua Augusta, próximo à Paulista, trabalhava na companhia do metrô. Eventualmente, eu tirava um dia na hora do almoço, ao invés de almoçar, eu comia um bolinho do boteco e corria na Santa Casa, a Santa Casa ali de São Paulo, que dava alguns quarteirões abaixo, descendo a Avenida Consolação, da onde eu estava. E aí, gastando aquela hora de almoço, eu visitava a Santa Casa, entrava lá e visitava alguns quartos, alguns enfermos, para distribuir folhetos, levava folhetos para eles, tal, falava alguma coisa, alguma palavra do Evangelho. E uma vez eu entrei num quarto, tinha um homem bem doente, ele estava da cama, a cama dele toda molhada de urina, uma poça de urina no chão. Eu entrei, quando eu comecei a falar do Senhor, né, tal, ele se identificou que ele era o obreiro da denominação dele. Mas ele tinha tanta mágoa no coração que ele começou a praguejar, sabe? Começou a praguejar, porque os irmãos não reconhecem o trabalho que eu fiz, dei minha vida, trabalhei tanto, papapi, papapá, papapá. Então, ele estava culpando os irmãos porque não estavam, não estavam tratando dele como ele acha que merecia ser tratado. Eu vi aquilo, eu fiquei tão triste que eu pensei, nossa, um homem desse, no fim da sua vida, ele já era idoso e provavelmente talvez nem saísse dali vivo, né? Eu vi que era um homem que viveu a vida inteira esperando a glória dos homens, esperando retribuição nos homens, reconhecimento nos homens. E nós não devemos esperar reconhecimento de ninguém, só do Senhor. Só do Senhor. Paulo já estava passando por todas essas questões, porque muitos, mesmo daqueles que ele havia ajudado, não davam bola para ele mais. E nas segundas cartas, nós encontramos, né, segunda Coríntios também, depois segunda Tessalonicenses, segunda Timóteo, nós encontramos já o testemunho da igreja naquele tempo no seu declínio. Já começava a declinar, já começava a ser invadido por falsos apóstolos, por judaizantes, por aqueles que vinham com doutrinas misturadas com filosofia grega, ou filosofia oriental, filosofias orientais. Então, ali ele já estava experimentando esse declínio, e se ele fosse esperar dos irmãos alguma coisa, coitado, ele estava roubado. Mas eles acabaram mesmo abandonando Paulo. Nós lemos isso em 2 Timóteo. Ele ali relaciona alguns irmãos que o deixaram na mão, não é? Mas foi triste ver aquele caso ali que eu vi em São Paulo, na Santa Casa, porque era um homem que estava prestes a partir dessa vida, mas que, ao que parecia, tinha depositado a sua esperança em homens. E quando os homens falharam com ele, não sobrou nada. Por outro lado, numa outra ocasião que eu fui fazer uma visita, eu vi uma coisa que me deixou. Uma outra ocasião em que eu fui fazer uma distribuição de folhetos na Santa Casa, eu vi uma coisa que me deixou muito animado, né? Me deixou assim. Eu entrei num quarto e tinha um garoto, um adolescente, deitado na cama, assim que você via ele, era impressionante. Assim, o corpo todo traçado de cicatrizes. Ele, ao que parece, ele tinha aquela doença de ossos de vidro, que chama. E qualquer coisa quebra um osso, quebra um braço, quebra uma perna, quebra um dedo. Então, ele precisava sempre passar por cirurgias para consertar os ossos. E ele estava na cama, deitado, eu entrei no quarto, já tomei aquele impacto, né, da imagem dele, não era, ele estava sem camisa, acho que estava só de calção.
a imagem não era uma coisa muito agradável de se olhar, não é? E deu um folheto para ele e falou assim: ó, isso aqui é para você, é uma mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tchau, hein? Virei as costas, fui sair, aí escutei ele falar assim: o senhor não vai contar nenhuma história da Bíblia para mim? Coitado. Ele estava ali na solidão, ele estava ali sozinho, e ele queria alguém para conversar com ele. Aí eu voltei, e naquele dia, vamos dizer assim, do ponto de vista de produtividade, né, porque eu considerava a minha produtividade quantos folhetos eu consegui distribuir naquela 1 hora lá na Santa Casa, né? Aquele dia a minha produtividade foi para o vinagre, porque eu só visitei um. Mas eu voltei, nossa, comecei a falar do Senhor, do Evangelho, os olhos dele brilhavam. Eu tenho certeza que ele já está com o Senhor e que nós vamos encontrá-lo no céu um dia. Porque ali havia um coração realmente desejoso de beber da palavra de Deus. Como a gente às vezes não percebe isso, né? Que as necessidades, a gente fica tão ocupado com tantas coisas. Eu estava naquele dia eu estava na minha posição Marta, né? Não Maria, eu estava ali uma Marta, querendo depressa distribuir folhetos e produzir e alcançar muitas pessoas, né? Mas não tinha percebido uma coisa, que o Senhor, o Senhor mandou Filipe para a estrada, para o caminho de Gaza, que estava deserto. É estranho isso, né? Imagina lá em Atos, quando o Senhor fala assim, o Senhor fala, né? Manda ele, vai lá para a estrada de Gaza, que está deserta. Ué, mas o mais lógico seria, já que Filipe era um evangelista, mandar Filipe para a porta do Coliseu Romano, onde estava tendo algum jogo, alguma coisa assim, para alcançar aquela multidão que ia sair e tal. Não. Tinha um homem, tinha um homem na estrada que vai de Gaza, que era o eunuco. Um homem que era, vamos dizer assim, colocando nas palavras dos nossos dias, era como se fosse um homem castrado, porque o eunuco realmente era um castrado, né? Ele era um escravo da rainha, lá da Etiópia, e ele era negro também. Então, era uma pessoa que, apesar da sua posição de ser um ministro da rainha, né, ele tinha uma deficiência que era meio que vergonhosa também, naquela época, né, porque eles castravam os escravos que teriam acesso aos aposentos das rainhas para evitar que eles, com o seu gene, contaminassem a linhagem real. Isso aconteceu até o começo do século XX, na China, por exemplo, entre os imperadores chineses, eles tinham lá muitos eunucos na corte chinesa, que eram escravos castrados para poderem assessorar as princesas e as rainhas. Mas nesse dia eu fiquei tão alegre, porque iluminou aquele quarto, assim, o interesse desse garoto na palavra de Deus me deixou animado, me deixou animado. Então, você às vezes dá trombada em diferentes situações com diferentes pessoas, que uns esperando o reconhecimento dos homens, não é? E outros esperando Cristo, querendo mais de Cristo, querendo beber mais de Cristo. Talvez 3 minutos depois que eu comecei a falar, aos olhos daquele menino, eu nem estava mais ali. Quem estava ali era a palavra de Deus entrando nos seus ouvidos, no seu coração e deixando ele regozijando com o evangelho, puro evangelho simples, não precisa, um contato assim, você não precisa explicar Ezequiel para ele, né, as profecias de Ezequiel, do templo, não, é falar de Cristo, falar da pessoa de Jesus, o bom pastor, é desse que nós falamos, né? Mas então é por Cristo que temos tal confiança em Deus, Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3:4, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos,
mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Aqui agora entra o assunto desse novo testamento, ou dessa nova aliança. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. O que ele está falando aqui? Ele vai falar do contraste entre a velha aliança que Deus fez através de Moisés com o povo hebreu e da nova aliança agora, que é Cristo. Porém, é muito importante entender, a primeira coisa que devemos entender é o seguinte: o cristão não recebeu uma nova aliança. Deus não fez uma nova aliança com os cristãos, com a igreja. Atual momento, não. Por quê? Porque a igreja não existia quando foi feita a velha aliança. A velha aliança foi com Israel. E a nova aliança também foi com Israel. Porém, agora apresentando Cristo para os hebreus, para os judeus. É muito importante entender isso, porque muita gente pensa que Deus fez uma nova aliança com a igreja. Não fez. O que acontece é que a igreja usufrui da nova aliança feita com Israel. Porque não é nova aliança para a igreja, porque a igreja não teve velha aliança. Então, nós não estamos na posição de tomar para nós a nova aliança como se fosse algo feito com exclusividade para a igreja. Não foi. Então, aqui, quando ele fala, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, que a primeira era da letra, mas do Espírito. Que Espírito? O Espírito de Cristo. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse versículo aqui é muito mal utilizado. É claro que você pode interpretar uma passagem. Deixar o rapaz entregar o lanche com a moto, eu já volto. Você pode interpretar uma passagem, mas você pode também aplicar uma passagem. Então, quando fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, às vezes alguns aplicam, dizendo que a gente não deve ser tão ferrenho à letra da Bíblia, não é? Ficar preso à letra da Bíblia. Inclusive, algumas pessoas de certas denominações, eu recebo muito disso, de algumas pessoas de uma certa congregação, quando eu apresento a Bíblia para eles, passagens da Bíblia para comprovar um ponto, uma doutrina, alguma coisa, assim, não, mas a letra mata. Se você ficar lendo a Bíblia, você vai ficar louco, você vai ficar meio avariado. Porque, na realidade, ali, eles praticam a negação do que está escrito. Então, eles desprezam o que está escrito. A letra mata. Não pode ler a Bíblia. É. Mas não é isso que está dizendo aqui. A letra era a lei. E a lei efetivamente matava. Mas agora nós não estamos mais na lei. Nós estamos em Cristo. Nós estamos no Espírito. Fomos alcançados pelo Espírito Santo. E é muito interessante o que a gente encontra, por exemplo, em. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Eu acho que é Êxodo. Êxodo. Êxodo 32. Aqui, Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei.
nesse capítulo aqui. E como ele demorava e o povo estava impaciente, então o povo pressionou Arão, irmão de Moisés, pedindo que ele fizesse deuses para eles poderem adorar. E ele fala no versículo 1 de Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então Arão acaba sendo como que forçado a obedecer ao povo. Claro que ele errou aí também, mas nós não sabemos as circunstâncias, né? O que é você ser cercado por 1 milhão de pessoas, mais até, talvez, mandando, exigindo. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. Alguém pode perguntar aqui, mas que pendente de ouro? Eles eram escravos no Egito, como é que eles tinham tanta joia? Como é que eles tinham tanto ouro? Lembre-se de que quando saíram do Egito, Deus colocou no coração dos egípcios dar a eles muitas coisas, de medo. Eles estavam com medo, porque viram as pragas, né? Então eles saíram ricos do Egito. Eles saíram com grandes tesouros e com muitos bens, muito gado, muitas ovelhas e muitas roupas e muita coisa. Porque saíram com Deus movendo o coração dos egípcios para serem bondosos para com eles, de medo, de medo. Eles estavam, você imagina o terror dos egípcios. Essa turma aí, a gente tratar mal, vai cair um raio na cabeça da gente, que depois de tudo que aconteceu, né? Então, eles saíram com muitos bens do Egito. E a gente pode até pensar que, como eles trabalharam de escravos durante muito tempo, aquilo era como que fosse uma indenização pelo trabalho forçado, né? De 400 anos de escravidão, eles estavam sendo indenizados agora por aquele tempo todo. E então eles estavam com muito ouro, eles tinham muitas pedras preciosas, muitas riquezas. Eu acredito até que, bom, não vou entrar agora lá, mas depois quem quiser pode procurar lá quando eles saem do Egito essa passagem que fala que os egípcios deram a eles muitas coisas. Então Arão pega todo esse ouro e no versículo 4 de Êxodo 32, ele faz um bezerro de fundição e fala: ó, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aí faz um altar para eles, aí o povo então faz festa, come, bebe, dança, faz tudo, né? Só que quando eles estão fazendo isso, essa algazarra toda lá embaixo, o Senhor no monte já avisa Moisés. Já avisa Moisés que aquele povo era um povo duro. Então, que eles estavam fazendo isso lá embaixo, embaixo da montanha. Quando Moisés desce, ele vai. O versículo 25, Êxodo 32, 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus irmãos, entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os levitas, da tribo de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu inimigo, a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor,
porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. E aí, então, tem a continuidade aí da história. Mas o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte: aquele povo estava, naquele dia, prestes a receber a lei, a primeira aliança que Deus ia fazer com aquele povo. E o que acontece na entrega da letra da lei na primeira aliança? 3.000 pessoas são mortas. Assim, a lei já chegou causando mortes. Foi assim que a lei foi introduzida em Israel, entre os israelitas, entre os hebreus, causando morte. Agora a gente abre lá em Atos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 38. Aqui nós vemos Pedro, a igreja tinha sido formada, né, com 120 pessoas, o Espírito Santo tinha descido sobre eles, tinha descido para habitar neles também, e aí Pedro, havia judeus ali de várias nações, de vários países, e Pedro prega a eles. Pedro prega o evangelho a eles, e disse-lhes Pedro, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que interessante. Quando a lei chegou, a letra da lei, o que aconteceu? 3.000 pessoas foram mortas. Quando a igreja foi formada e o testemunho da graça foi pregado, 3.000 pessoas foram vivificadas. Isso deixa um contraste muito interessante entre a lei e a graça. A lei não pode dar vida. É a graça que vivifica. Somente a graça. Então, quando você pega algumas doutrinas aí de algumas denominações, tipo Adventismo do sétimo dia, insistindo na guarda da lei e tal, esses caras não entenderam. Eles não entenderam o que era a lei. Deus não abandonou a lei, Deus não anulou a lei, mas Cristo cumpriu a lei. Por quê? Porque a lei dizia: maldito aquele que for pregado no madeiro. E Cristo foi pregado no madeiro. A lei dizia que aquele que pecasse morreria. Teria que morrer quem pecasse. O pecado trazia morte. Então, uma pessoa que pecasse lá em Israel tinha que ser morto, porque a lei mandava, a lei ordenava. E o que Cristo fez? Tomou os nossos pecados sobre si, se fez culpado em nosso lugar. Ele foi feito pecado em nosso lugar, ali naquele madeiro. E ali ele foi morto. Então, qualquer um poderia perceber que a lei foi aplicada nele. A lei foi totalmente aplicada em Jesus, porque ele foi morto por causa dos nossos pecados, tornando-se assim um sacrifício substitutivo
por nós ali na cruz do Calvário. Então, voltando ao nosso capítulo 2, ao nosso capítulo de 2 Coríntios, capítulo 3 de 2 Coríntios, então que ninguém mais pense que esse versículo 6, a letra mata, o espírito vivifica, esteja sendo para desencorajar a leitura da palavra de Deus, porque aqui ele está falando da letra da lei dada através dos anjos por intermédio de Moisés, porque é assim que ela foi dada. A lei foi dada por intermédio de anjos a Moisés. E aí no versículo 7, ele continua falando de que letra é essa. A letra do versículo 6 está muito, muito bem explicada no versículo 7. A letra mata, o espírito vivifica, e seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava, porque ele esteve na presença do Senhor, 40 dias, na presença do Senhor, era como se ele estivesse radioativo, vamos falar assim, né? O rosto brilhando. Só que aí ele percebeu o seguinte: Moisés percebeu que à medida que os dias passavam, o brilho do seu rosto ia desaparecendo, ia desvanecendo. Então, o que ele fez? Ele cobria com um véu o rosto para que as pessoas não percebessem que ele estava perdendo o brilho. Não é? Então, esse é o. Ele veio em glória, o ministério da morte veio em glória. Os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Marque bem essa palavra, porque a lei também, a glória da lei era transitória também. Deus havia dado a lei por um momento, por um tempo, para um trânsito apenas. Porque viria uma coisa superior à lei, com uma glória muito maior que a lei, que é o ministério do Espírito. No versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, quando uma pessoa hoje se converte a Cristo, o seu rosto brilha, claro que não assim fisicamente, né? Mas é possível você conhecer um crente pelas feições, pela expressão, a alegria que ele transmite. Como é que fala? O temor do Senhor formoseia o rosto, alguma coisa assim. Tem um versículo, alguma coisa desse tipo, né? Uma vez até, alguém comentou, falando assim, você reparou como as irmãs são bonitas? Mas ele não estava falando bonitas no sentido sexual da coisa tal, porque eram radiantes. Elas eram radiantes, elas irradiavam uma tranquilidade, uma paz, uma alegria que normalmente você não encontra entre incrédulos. Então, aqui, se o ministério da morte, grave bem isso, não é um ministério que dá vida, não, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, em 2 Coríntios 3:7, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, o que nós temos hoje, na graça, no ministério do Espírito, na nova aliança,
que nós usufruímos, embora ela tenha sido feita com Israel, é permanente. A lei foi transitória, o efeito da lei foi transitório. É claro que a lei continua acusando o homem, continua dizendo para o homem: você é pecador e você vai morrer. E a graça vem e fala assim: mas Cristo morreu no seu lugar. Então, basicamente, é disso que a gente precisa, é nisso que a gente precisa se firmar, né? Então, quando você lê essas coisas, você vê como é insensato um homem que quer guardar a lei, achando que vai ser salvo pela lei. Não vai. Primeiro, porque ele não vai conseguir guardar a lei. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20, um pouco antes, né? No versículo 11, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Bom, uma pessoa que já se considerou justa diante de Deus, perdeu, pisou na bola. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ah, mas espera aí, eu aprendi lá na primeira comunhão que se eu for um menino bonzinho, fizer muito bem, eu vou para o céu. Se eu for um menino ruinzinho, fizer muito mal, eu vou para o inferno. Não, aqui está dizendo o contrário. Aqui está dizendo que não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Porque ele está falando da natureza humana, do ser humano na sua natureza herdada de Adão. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha, o veneno de áspères, de serpentes, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Tome isso aqui como se fosse um currículo do homem no seu estado natural. É isso que ele é. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Um minuto para eu ajudar meu filho lá. Seu áudio está desligado, mano. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Agora pensa assim, se você pegar esses versículos anteriores aqui, não há um justo, nem sequer um, e chegar na presença de Deus, na presença do Senhor, para entrar no pós-vida, né, depois da morte, e ele perguntar se você trouxe seu currículo. Você pegar assim e falar assim: está aqui, senhor, trouxe meu currículo. Ó, meu currículo é esse.
Você não vai ser contratado de jeito nenhum. Porque o seu currículo é contra você. E é o que diz aqui. Nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quando alguém chega para mim e fala que acha que ele pode ser salvo se ele seguir o exemplo de Jesus, porque existe isso também, né? Muita gente tenta ser salvo seguindo os exemplos de Jesus. Eu digo o seguinte, falo, então legal, vamos começar pelo primeiro exemplo. Ele era sem pecado. E aí? Como é que você vai fazer? O que você vai fazer com o seu pecado? Porque ele era sem pecado, ele veio ao mundo sem pecado. Ele foi o homem, o único homem que não tinha pecado. Andava aqui na terra, mas nunca pecou, não tinha pecado, seria incapaz de pecar. Você quer seguir o exemplo de Jesus? Tem que começar por esse, ser sem pecado. Como que você vai ser sem pecado? Não vai conseguir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, fala também em Romanos. Todos pecaram. E aqui em Romanos 3:20 vai dizer assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é a placa de contramão e você é o caminhãozão que entalou numa rua estreita sem saber que era contramão e depois que entrou, entalou ali, não tem como manobrar, você viu a placa mostrando que você está na contramão. E você não tem como manobrar e sair daquela situação. Essa é a lei. Ela ajuda você a ver que está na contramão, mas não tira você daquela rua estreita. Ela não manobra o seu caminhãozão. Como, então, o homem pode ser justificado? No versículo 21 fala, Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente somos justificados. Somos reputados por justos aos olhos de Deus quando cremos em Jesus, sem fazer nenhuma obra. E ele continua aqui, Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou retirada dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, uma pessoa que crê em Jesus, ela é justificada. Ela é tida por justa agora aos olhos de Deus. E se você continua no capítulo 4, ele vai continuar esse pensamento aqui em Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tem de que se gloriar diante de quem? Dos homens. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, etc. Mas não diante de Deus, porque aí não pega. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sua fé. A sua fé. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Porque se você tenta se aproximar de Deus com as suas obras, você vai ter poder e razão para cobrar Deus. Senhor, eu vivi uma vida exemplar. Me dê aí a salvação. Me justifique aí. Porque agora o senhor está devendo para mim. Eu já fiz minha parte. Eu faço a sua. É até estranho falar assim, né? É.
Ora, aquele que não faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele Deus que justifica o bom ou não, que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé lhe é colocada na conta como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Percebe? Então, quando nós voltamos lá para 2 Coríntios, esse capítulo aqui de 2 Coríntios deixa muito claro. Qualquer pessoa que esteja querendo ser justificada pela lei, ela quer ser justificada pela, pela mesma lei que a condena. A lei não tem poder de salvar. As obras da lei não salvam. As obras da lei só têm poder de condenar, de apontar. É a placa na contramão, só isso. Mas é isso aí. Os irmãos que tiverem perguntas aí, eu acho que ainda dá para responder alguma, né, Mauro? Se o irmão tiver aí, pode pôr no chat ou pode sinalizar com a mão. Mas eu vou sair do assunto aqui, porque você leu uma passagem ali e me veio uma dúvida. É Atos 2:42, quando ele fala ali que aqueles que tinham convertido ali perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão, na oração. Essa doutrina dos apóstolos aí seria ensino sobre o Senhor, no caso? Seu áudio está fechado. A versão do Darby fala que eles perseveravam no ensino e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Essa me parece que é uma versão mais correta, né? No ensino e na comunhão dos apóstolos. Porque você não pode perseverar apenas no ensino, se ele não estiver comungado com os pensamentos dos apóstolos. Porque aos apóstolos foi dado o ensino, ou doutrina, porque doutrina e ensino é a mesma coisa, né? Doutrina é sinônimo de ensino. Aos apóstolos foi dada a doutrina da igreja. Então, eles perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, ou seja, a doutrina em comum com aquilo que os apóstolos ensinavam, né? No partir do pão, essa é a ceia do Senhor, e nas orações. Hoje, uma pessoa me perguntou por que existe a necessidade de alguém ser batizado para poder participar da ceia do Senhor. Então, eu respondi a ele o seguinte, porque a ordem é essa. Aí eu mostrei esses dois versículos aqui, o versículo 41 de Atos 2, que é de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou na doutrina e comunhão dos apóstolos, e no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. Importante entender que esse versículo 42, esse partir do pão, é a ceia do Senhor. Mas no versículo 46, não é a ceia do Senhor que eles estão falando aqui, mas é o compartilhamento da comida. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Então aqui já não é a ceia do Senhor, aqui é a comunhão que eles estavam tendo entre eles, inclusive repartindo as coisas entre si. E depois nós vamos ver que eles, inclusive, faziam isso também, vendiam o que tinham e repartiam, traziam para os apóstolos, repartiam, tal, mas não durou muito tempo, porque já no capítulo 6 de Atos houve reclamações, né, que as mulheres gregas estavam sendo negligenciadas na distribuição da comida, alguma coisa assim. Mas eu falei tudo isso e eu esqueci exatamente qual foi a sua pergunta. É porque quando a gente lê, a gente ouve, né, doutrina dos apóstolos, a gente sempre associa as cartas, né? As cartas.
e também o partir do pão também é a revelação que Paulo recebeu do Senhor, né? E nesse tempo aí, pelo jeito, não tinha sido escritas ainda as cartas, aí eu fiquei pensando o que seria essa doutrina dos apóstolos, esse ensino dos apóstolos. Eles já estavam sendo ensinados, né? No momento em que Pedro abriu a boca, o ensino, a doutrina dos apóstolos já estava sendo apresentada. O que Pedro não sabia ainda era a verdade acerca do que era a igreja, o corpo de Cristo, porque seria revelado depois a Paulo. Mas a ceia, eles já tinham essa. Porque quem é que estava na ceia, pessoalmente? Os apóstolos. Ninguém mais sabia o que era a ceia, ninguém mais sabia o que era aquele partir do pão que o Senhor Jesus fez na noite em que foi traído, quando ele tomou do pão, né, partiu, deu aos discípulos e tal. Então, eles já traziam essa doutrina. Essa já era a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos a traziam e a ensinavam agora para aqueles recém-convertidos aqui. O que iria acontecer depois é que eles iriam entender que aquela ceia que foi celebrada na noite da Páscoa foi uma ceia de caráter judaico, porque o Senhor estava vivo. Embora o pão e o vinho representassem o corpo e o sangue do Senhor morto, mas o Senhor estava na mesa com eles ali. Depois que o Senhor morreu, eles continuaram celebrando a ceia, mas eles só foram perceber ou entender melhor o que era aquela ceia quando veio uma revelação a Paulo, uma revelação que o Senhor deu diretamente do terceiro céu para Paulo. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então é aí que passa Paulo a ensinar algumas revelações que eles não tinham conhecimento. Entre elas, o arrebatamento, o corpo de Cristo, que é a igreja, e outras coisas. E Pedro também trouxe muitas revelações, né, muitas doutrinas também, muitos ensinos. Então, todo o corpo de ensino dos apóstolos, antes de Paulo surgir, depois que Paulo surgiu também, tudo isso é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não está no Antigo Testamento. Por isso que uma pessoa que leia só o Antigo Testamento não vai entender a Bíblia. Porque para entender o que é a Bíblia, nós precisamos ter a doutrina dos apóstolos. Porque você tinha a velha aliança no Antigo Testamento. Como você vai entender a velha aliança se você não tem a nova aliança? Não é? Como você vai entender que aquilo eram sombras passageiras, transitórias, lembra de novo da palavra, transitórias das coisas que viriam em Cristo. Cristo é a realidade das sombras lá do Antigo Testamento. Quando a gente vai ao cinema, o que nós vemos na tela são sombras. Você vê lá um artista, né, ou uma artista muito bonitos, muito, né, bem saudáveis e tudo, você não está vendo nada, você está vendo uma sombra, uma fumaça, uma projeção. A luz passa a luz passa através do celuloide lá e projeta aquela sombra na tela do cinema. Mas a realidade não é aquela. A realidade é onde eles filmaram aquela cena onde estavam as pessoas reais. No caso da lei e do espírito, a lei era sombra. Agora, o ministério do espírito é a realidade. Entendi. Irmãos, mais alguma pergunta? Se algum irmão tiver, ainda dá tempo para aproveitar aí. Alguém perguntou aqui se existem mesmo 3 céus. Aliás, existe mais, né? Porque eu entendo assim: existe o céu, o primeiro céu, que é a atmosfera, onde os pássaros voam, onde a gente respira oxigênio. O segundo céu, eu entendo que seria talvez o espaço sideral, onde estão os planetas, as estrelas, os cometas e tudo mais. O terceiro céu é onde vivem os seres espirituais. E onde está o Senhor também, ele está no terceiro céu. Mas aí você tem aquele que subiu acima de todos os céus.
A Bíblia fala do Senhor que ressuscitou e subiu acima de todos os céus. E depois você tem também, falando de Deus, que é aquele que habita na luz inacessível, onde nenhum homem pode entrar. Então, ainda que nós vamos ser salvos e vamos para o céu, que é o terceiro céu, a presença do Senhor no terceiro céu, Deus ainda continuará, a divindade continuará ainda sendo inacessível, na luz inacessível, muito acima. Então, é muito profundo para nós, né? Mas eu acredito que é assim que funciona. Um coração, o coração alegre aformoseia o rosto, né? Alguém pôs aqui o versículo Provérbios 15, 13. E puseram também a passagem lá de Êxodo 11, o Fernando colocou aqui. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito e aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Êxodo 11, de 2 a 3. Então, aqui fica muito claro como que eles conseguiram todo aquele ouro para fabricar lá o ídolo, né? Mas é isso. Ok, irmãos. Muito bom. Ah, Eduardo Portilho levantou a mão, quiser fazer a pergunta e pode ficar à vontade, viu, Eduardo? Quando Paulo ressuscita aquele jovem que cai do pão ali depois, eu não lembro qual é o capítulo de Atos, mas esse partimento do pão não é a ceia, né? No caso. Aquela é a ceia do Senhor. Eu acho que é Atos 8, não é? Não, não é Atos 8, não. Acho que é 11. Os 20. Atos 11. O Isaac falou que é 20, eu acho. Atos 20, versículo 7. É Atos 20. Exatamente. Versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Isso aqui é a ceia do Senhor. Por isso que nós celebramos a ceia no primeiro dia da semana, partimos o pão no primeiro dia da semana. Cuidado, porque tem alguns aí que pregam heresias e tentam dizer que não é para celebrar a ceia, não tem ceia. Os cristãos, eles repartiam o pão, dividiam a comida, era isso que significava. E aí a pessoa não sabe a diferença entre o verbo partir e repartir. Partir é quebrar. Né? Eu parti a régua, mas não dei nenhum pedaço para ninguém, porque eu parti a régua, quebrei. Então, quando fala que eles partiam o pão, eles quebravam o pão, porque a ceia do Senhor é justamente isso. Você quebra o pão que representa o corpo de Cristo, porque ele vai ficar representado como algo morto, não é mais inteiro. Enquanto ele está inteiro, ele representa o corpo de Cristo como a igreja, né? Mas partido, ele representa o corpo morto de Jesus, e o vinho separado do pão representa o sangue, porque na morte o sangue fica separado do corpo. Mas no caso, o versículo 11, Mário, Uhum. é, E subindo, né, depois que o rapaz caiu e tal, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, assim partiu. Então ele subiu, certamente deu graças, né, como é costume fazer, partiu o pão, ou seja, ele consumou ali a ceia. Porque não. Veja bem,
Se fosse apenas comer pão, né? Subindo, comeu pão, e daí que comeu pão? Que importância tem comer pão? Né? É claro que ele está falando de uma coisa aqui que é muito mais importante do que simplesmente comer um pedaço do pão. Ele está falando aqui da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu. Deu graças e o partiu. Ele disse: tomai, comei. Então, é uma referência à ceia. Sem dúvida alguma. Não se daria tamanha ênfase aqui se fosse uma refeição comum. Por exemplo, aparecem situações em que há uma refeição comum porque o contexto mostra, que é o caso lá do Paulo, quando o navio está quase afundando, né? Atos 20. Não, esse aqui é a nossa passagem. Deixa eu ver onde que é. Não? Bom, uma passagem é aquela em que o Senhor come com os seus discípulos. Em Lucas capítulo 24. 27:35, Mário. É Lucas 27? Não. Atos. Atos 27. Aquela passagem que eu estava procurando? Isso. Exato. Atos 27, 35. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. É muito evidente que aqui não está falando da ceia do Senhor, porque são pagãos, os passageiros e soldados daquele barco, né? Então, eles não estão celebrando a ceia do Senhor, estão comendo pão, porque eles estavam, como fala um pouco antes, no versículo 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Ele tinha falado que, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Então, aqui está falando de partir o pão no sentido de comer o pão, de se alimentar. Mas a passagem que eu tinha lembrado era em Lucas, que também tinha. Em Lucas, capítulo 24, versículo 30. Versículo 29. Eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Ele o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aqui eu creio ser uma refeição comum, né, por mais que tenha sido uma situação extremamente especial, porque era o Senhor partindo esse pão e dando de comer a eles, mas não tem a ver com a ceia do Senhor, não tem vinho aqui, né? Não tem o cálice com o vinho. Não sei se respondeu a dúvida. Tranquilo, responder assim. É porque eu fiquei um pouco sem ter certeza se era a ceia do Senhor, porque no 7 ele, ele fala, né, do partimento do pão e tal, e
E aí no 11, né, que é quando Paulo ressuscita o jovem que caiu, e aí parte o pão. Só que aqui no 7 eu percebi que eles se estavam reunidos a fim de partir o pão. Ainda não tinham partido o pão, mas iam partir o pão. E aí É. teve esse acontecimento, e depois que ressuscitou, eles subiram novamente, aí partiram o pão. Agora ficou claro que de fato foi a ceia do É a Senhor. ceia, isso, exatamente. Valeu. Muito bom. Então, irmãos, nós chegando no nosso horário aqui, muito, muito bons ensinos mesmo, graças ao Senhor. Jefferson, vou pedir a Adriana para tirar a gravação, aí você poderia dar graças para a gente finalizar aqui por hoje? Agradecer aos irmãos aí também que participaram, irmão Mário, todos os irmãos.